Hi everyone, how are you doing? Relacionar phrasal verbs por meio de temas específicos é uma maneira bastante efetiva de aprendê-los e de memorizá-los. Para o vídeo de hoje, eu separei para vocês 14 phrasal verbs ligados ao tema Sports e Fitness. Nós vamos cobrir os phrasal verbs mais usados para falar de sports e fitness em inglês. Lembrando que a palavra fitness significa boa forma física, boa condição física, tudo bem? Gosta de inglês e de praticar atividades físicas? Então fica comigo até o final desse vídeo para você aprender os phrasal verbs mais importantes ligados ao tema Sports e Fitness. Você vai aumentar o seu vocabulário e vai se comunicar de forma mais natural no inglês. Alright? Então vamos conferir. Let's check it out. Para começar, eu quero falar com vocês sobre o phrasal verb warm up. O que a gente costuma fazer antes de iniciar uma atividade física? A gente geralmente faz um aquecimento, não é verdade? A gente vai lá, faz exercícios leves ou faz até uma caminhada antes de começar de fato a nossa atividade física. Fazer aquecimento em inglês é warm up. Então, esse é o nosso primeiro phrasal verb, warm up. Warm up é aquecer, fazer aquecimento, preparar o seu corpo para depois começar de fato a sua atividade física ou o seu treino, tudo bem? Então vamos ver alguns exemplos com warm up. She likes to warm up by walking on the treadmill. She likes to warm up by walking on the treadmill. Ela gosta de aquecer, fazer o aquecimento, caminhando na esteira. Let's warm up. Let's warm up. Vamos fazer o aquecimento. The players were warming up before the game. The players were warming up before the game. Os jogadores estavam fazendo o aquecimento antes do jogo. Estavam se aquecendo antes do jogo. Ok. Depois que a gente já aqueceu, a gente inicia de fato o nosso treino, né? A nossa atividade física. Em inglês, fazer atividades físicas, fazer exercícios físicos, treinar, a gente fala work out. Work out é o phrasal verb que significa treinar, malhar, fazer atividades físicas, fazer exercícios físicos, ok? Então, quando você vai na academia e você faz o seu treino, você work out. Quando você pratica a sua caminhada ou a sua corrida e faz os seus exercícios físicos, você work out. Então, work out é fazer exercícios físicos, fazer atividades físicas, malhar, treinar. Vamos ver alguns exemplos com work out. Many people prefer to work out in the morning. Many people prefer to work out in the morning. Muitas pessoas preferem se exercitar pela manhã. Did you work out yesterday? Did you work out yesterday? Você treinou ontem? I usually work out 4 times a week. I usually work out 4 times a week. Eu geralmente malho, eu geralmente treino, faço as atividades físicas 4 vezes por semana. Ok, então você worked out, ou seja, você já fez o seu treino e agora é a hora de começar a relaxar. É a hora de começar a diminuir a intensidade dos seus exercícios para que o seu corpo volte ao estado normal, para que ele esfrie, para que ele relaxe. E esse momento nos leva ao próximo phrasal verb, que é cool down. Cool down significa relaxar, esfriar o corpo depois de ter feito exercícios físicos mais intensos. Diminuir a intensidade para que o corpo volte ao normal. Essa é aquela hora que a gente começa a andar mais devagar, a gente senta, a gente respira, relaxa para que o corpo volte ao normal. E essa ação em inglês é descrita pelo phrasal verb cool down. Então, pessoal, cool down, relaxar, diminuir a intensidade dos exercícios após uma intensa atividade física para que o corpo volte ao normal. Vamos ver alguns exemplos com esse phrasal verb. The run was intense. Let's just walk now and cool down for a bit. The run was intense. Let's just walk now and cool down for a bit. A corrida foi intensa. Vamos caminhar agora e diminuir o ritmo e relaxar um pouco.
When you cool down after doing exercises, you help your body to recover. When you cool down after doing exercises, you help your body to recover. Quando você diminui o ritmo ou quando você diminui a intensidade depois de fazer os exercícios, você ajuda o seu corpo a se recuperar. After your workout, take a few minutes to cool down and regulate your breathing. After your workout, take a few minutes to cool down and regulate your breathing. Após o seu treino, após as suas atividades físicas, reserve alguns minutos para relaxar e regular a respiração. Existe um phrasal verb que é bem parecido com cool down, que é o phrasal verb cool off. Cool off significa esfriar o corpo, significa refrescar-se. Então, cool down significa diminuir a intensidade dos exercícios, relaxar para que o corpo volte ao normal. E cool off significa esfriar o corpo ou refrescar-se. Veja alguns exemplos com cool off. Some people like to stay under the fan to cool off. Some people like to stay under the fan to cool off. Algumas pessoas gostam de ficar embaixo do ventilador para se refrescar. After running, it's good to drink water to cool off and rehydrate. After running, it's good to drink water to cool off and rehydrate. Depois de correr, é bom beber água para esfriar o corpo, para se refrescar e se hidratar. Muita gente pratica exercícios físicos para se manter saudável, para manter a saúde em dia. A gente sabe que quando a gente faz exercícios físicos, a gente queima calorias, calorias que estão ali em excesso. Mas qual será o phrasal verb que é usado em inglês para falar queimar calorias? Queimar energia que está acumulada. É o phrasal verb burn off. Burn off significa queimar calorias. Queimar o excesso, as calorias a mais. O off dá essa ideia de eliminar o que está passando, o que está excedendo. Queimar no sentido de quebrar e retirar o excesso, tudo bem? Então veja alguns exemplos com burn off. I want to work out to burn off some wanted calories. I want to work out to burn off some wanted calories. Eu quero me exercitar para queimar algumas calorias indesejadas. Instead of taking the elevator, she prefers to take the stairs to burn off a few extra calories. Instead of taking the elevator, she prefers to take the stairs to burn off a few extra calories. Ao invés de pegar o elevador, ela prefere subir as escadas para queimar algumas calorias extras. He does cardio to burn off calories. He does cardio to burn off calories. Ele faz exercícios cardiovasculares para queimar calorias. Aqui também, pessoal, existe um outro phrasal verb que é muito parecido com burn off, que é work off. E ele é usado no mesmo sentido de burn off. Work off é o phrasal verb que também pode ser usado quando você quer se referir a eliminar calorias ou peso do corpo. Principalmente porque você considera que consumiu bastante. E aí, através de uma atividade física, você quer eliminar, retirar essa caloria do seu corpo, essa caloria que está em excesso. Então, você work off something. Você elimina algo que você não quer, algo que você acha que não faz bem para o seu corpo. Work dá a ideia de fazer o seu corpo trabalhar, funcionar para eliminar algo. E o off dá esse sentido de eliminar, retirar alguma coisa, ok? Então vamos ver alguns exemplos com work off. I want to work off that pizza I ate last night. I want to work off that pizza I ate last night. Eu quero eliminar aquela pizza que eu comi ontem à noite. Né? A ideia é que eu vou me livrar dessa pizza, eu vou eliminar essa pizza, a pizza que eu comi ontem à noite, através de atividade física. I had a big meal for lunch today, so I need to work it off at the gym later. I had a big meal for lunch today, so I need to work it off at the gym later.
Eu comi uma refeição grande no almoço hoje, uma refeição pesada, então eu preciso eliminá-la mais tarde na academia. E mais um exemplo, pessoal. I ate too much food last night. Tomorrow morning, I'll go for a walk to work it off. I ate too much food last night. Tomorrow morning, I'll go for a walk to work it off. Eu comi muita comida ontem à noite, na noite passada. Amanhã de manhã eu vou fazer uma caminhada para eliminá-la. Quer dizer, para eliminar o excesso, o que eu achei que eu comi demais, o que eu achei que eu passei da conta. Né? Então, o sentido, a ideia, o significado de work off, eliminar o que está em excesso, fazer alguma atividade física para poder eliminar o que passou da conta, o que foi consumido a mais. Agora, o que pode acontecer se você treinar demais? Se você exagerar na sua atividade física? Você pode ficar extremamente cansado ou exausto. E existem dois phrasal verbs que podem ser usados para traduzir essa ideia, para dizer isso. E são eles wear out e tire out. Wear out é o phrasal verb usado para indicar cansaço, exaustão física. Física ou até mesmo mental, mas resultante de esforço físico prolongado ou intenso. Então, wear out significa ficar extremamente cansado, ficar fisicamente exausto, após a prática de uma atividade física intensa e prolongada. These CrossFit exercises will wear me out. I'm not used to them. These CrossFit exercises will wear me out. I'm not used to them. Esses exercícios de CrossFit irão me desgastar, vão me deixar extremamente cansado. Eu não estou acostumado com eles. I got worn out at the end of the marathon. I got worn out at the end of the marathon. Eu fiquei exausto, extremamente cansado no final da maratona. Tire out, como eu falei para vocês, também indica cansaço extremo, esgotamento físico. Tire out, então, significa cansar, deixar alguém extremamente cansado, deixar alguém exausto. Sometimes I tire out quickly when I work out. Sometimes I tire out quickly when I work out. Às vezes, eu me canso demais rapidamente quando eu faço exercícios físicos, quando eu treino. The long hike really tired me out. The long hike really tired me out. A longa caminhada realmente me deixou exausto, me deixou extremamente cansado. O próximo phrasal verb tem a ver com dieta. Se você quer entrar numa dieta, perder peso, talvez você precise cut down on. Cut down on significa reduzir o consumo de algo, reduzir a quantidade de algum alimento. Diminuir o consumo, por exemplo, de gordura, diminuir o consumo de açúcar, de frituras, enfim, ingerir menos aquilo que você acha que não faz bem para você. Veja alguns exemplos com cut down on. We need to cut down on the amount of fat in our diets. We need to cut down on the amount of fat in our diets. Nós precisamos reduzir, abaixar a quantidade de gorduras nas nossas dietas. You can cut down on calories by adding less sugar. You can cut down on calories by adding less sugar. Você pode reduzir as calorias adicionando menos açúcar. Agora vamos supor que alguém não consiga mudar os hábitos alimentares, que alguém não consiga reduzir o consumo de massa, de açúcar. É bem provável que essa pessoa vá ganhar peso, que ela vai engordar. Engordar, ganhar peso, em inglês a gente fala put on. O phrasal verb put on também pode ser usado em outros contextos, como put on a shirt, vestir uma camisa, ou put the book on the shelf, colocar o livro na estante, ok? Mas put on também significa ganhar peso, engordar. Veja alguns exemplos com put on. I need to go on a diet. I've put on a lot of weight. I need to go on a diet.
I've put on a lot of weight. Eu preciso entrar numa dieta. Eu ganhei muito peso. He said he put on 4 kilos. He said he put on 4 kilos. Ele disse que engordou 4 quilos. Did you see Mike? He's put on so much weight that I didn't recognize him. Did you see Mike? He's put on so much weight that I didn't recognize him. Você viu o Mike? Ele engordou tanto que eu não o reconheci. Para o próximo phrasal verb, vamos supor que você esteja numa academia. E aí você quer trabalhar um grupo muscular específico. Você quer focar em exercícios para desenvolver um grupo ou mais grupos específicos do seu corpo. Por exemplo, você quer trabalhar pernas ou você quer trabalhar somente os braços. Como será que a gente fala isso em inglês usando phrasal verbs? Para dizer trabalhar alguma parte específica do seu corpo, você vai dizer work on. Por exemplo, work on your muscles, work on your arms, work on your legs. Então, o phrasal verb work on é usado quando se fala em esportes e fitness nesse contexto. Tudo bem? Veja alguns exemplos com work on em frases. He wants to work on different groups of muscles. He wants to work on different groups of muscles. Ele quer trabalhar diferentes grupos de músculos, diferentes cadeias musculares. Tomorrow I will work on my upper body. Tomorrow I will work on my upper body. Amanhã eu vou trabalhar a parte superior do corpo. Você também pode dizer Tomorrow I will work on my arms. Ou the next day I will work on my legs. Quer dizer, amanhã eu vou trabalhar os braços. Ou no dia seguinte eu vou trabalhar pernas, ok? Vejam que no inglês a gente sempre usa o pronome pessoal para se referir a alguma parte do corpo. Essa é uma dica para vocês, tudo bem? No português a gente fala, eu vou trabalhar braços, eu vou trabalhar pernas. Mas no inglês, como essa é uma parte do corpo, a gente usa my legs, his arms, her arms. Ok? Então a gente tem que colocar sempre o pronome pessoal antes da parte do corpo em questão. Como nós vimos no exemplo, se eu quero falar eu vou trabalhar pernas, eu tenho que dizer I will work on my legs. Se eu vou trabalhar braços, eu tenho que dizer I will work on my arms, ok? Então os pronomes my, her, his, their vêm sempre antes da parte do corpo que você está se referindo. Tudo bem? Durante a prática de atividades físicas, no ambiente de academia, por exemplo, é comum ouvirmos o phrasal verb lift up. Lift up significa levantar algo, erguer alguma coisa a uma posição mais alta. Então, no contexto de esportes e fitness, esse phrasal verb é usado para falar levantar pesos. Também pode ser usado para falar levantar ou erguer alguma parte do seu corpo, como, por exemplo, os seus braços. Lift up your arms. Então, o phrasal verb lift up, usado no contexto de esportes e fitness, ele significa erguer ou levantar. No caso, por exemplo, na academia, levantar pesos. Lift up weights, ok? Então, vamos ver alguns exemplos com lift up. After working out today, I could hardly lift up my arms. After working out today, I could hardly lift up my arms. Depois de malhar hoje, depois de treinar hoje, eu mal consegui levantar os braços. He likes to lift up barbells to bulk up shoulder muscles. He likes to lift up barbells to bulk up shoulder muscles. Ele gosta de levantar halteres, né? Ele gosta de levantar aqueles pesos para aumentar os músculos do ombro. To bulk up shoulder muscles. E bulk up nos leva ao nosso próximo phrasal verb. Bulk, volume. Up, aumentar. Então, bulk up, aumentar o volume de algo. No caso de esportes e fitness, bulk up se refere a aumentar o volume corporal, ou seja,
ganhar massa muscular, como nós falamos. Então veja alguns exemplos com bulk up. They've been taking some supplements to bulk up. They've been taking some supplements to bulk up. Eles estão tomando alguns suplementos para ganhar massa muscular. He's trying to bulk up by going to the gym every day. He's trying to bulk up by going to the gym every day. Ele está tentando ganhar massa muscular indo à academia todos os dias. Então, bulk up, aumentar o volume, ou seja, ganhar massa muscular, ok? O último phrasal verb do vídeo de hoje, pessoal, é stretch out. Stretch out significa alongar, fazer alongamentos. Você pode ouvir também apenas o verbo to stretch para se referir à ação de se alongar, de fazer alongamentos. Mas o phrasal verb stretch out sugere exatamente a mesma ação, a ação de alongar, de fazer um alongamento mais extenso, mais focado. Tudo bem? Então saibam, pessoal, que para se referir à ação de alongar, você pode falar tanto to stretch apenas ou também usar o phrasal verb stretch out. Ok? He likes to stretch out before and after his workouts. He likes to stretch out before and after his workouts. Ele gosta de se alongar, fazer alongamento antes e depois dos treinos. The team was stretching out before the game. The team was stretching out before the game. O time estava se alongando antes do jogo. O time estava fazendo alongamento antes do jogo. You can warm up by stretching out your body. You can warm up by stretching out your body. Você pode se aquecer alongando o seu corpo. Você pode se aquecer fazendo alongamentos no seu corpo. Então é isso, pessoal. Nós cobrimos 14 phrasal verbs relacionados ao tema esportes e fitness em inglês. Vocês já conheciam esses phrasal verbs? Deixa aí nos comentários para eu saber. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês tenham aprendido comigo todos esses phrasal verbs, dessa vez ligados a esportes e fitness. Não esqueça de deixar seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e continue acompanhando para mais vídeos de inglês. See you guys next time!